nome é Sônia Amaral e eu sou aluna de bacharelado em Física na Universidade Federal Fluminense. Olá, meu nome é Bárbara, faço licenciatura em Física na UF e junto com a Sônia faço iniciação científica no LARA. O LARA é um laboratório multidisciplinar de radioecologia e alterações ambientais, coordenado pelo professor Roberto Mendicos. Ele fica situado no Instituto de Física da UF. Neste laboratório, nós, alunos e professores, aplicamos diversas técnicas científicas para estudar o meio ambiente. Atualmente, nós duas trabalhamos em uma de nossas linhas de pesquisa, compreendendo o impacto de um dos estressores ambientais, conhecido como microplástico. O plástico é um polímero sintético muito utilizado na nossa sociedade por conta de sua praticidade. O plástico, quando aquecido, ele é maleável, então ele pode tomar diversas formas, além do custo ser baixo e da alta durabilidade. Mas essa durabilidade é um grande problema para o meio ambiente. Isso porque o plástico demora muito para se decompor. Então, um único copinho que você utiliza durante alguns minutos vai ficar no meio ambiente cerca de 400 anos até se degradar. Para piorar a situação, o plástico, quando descartado incorretamente, tem como destino final os mares e oceanos. Mesmo que você jogue o lixo no local adequado, esse lixo pode acabar indo parar em aterros clandestinos. Esses aterros são a céu aberto. Quando as chuvas acontecem, pode levar esses dejeitos para os rios. Os rios desembocam no mar, levando assim também os plásticos. Isso é um grande problema ambiental. Quando o plástico chega aos oceanos, ele acaba se fragmentando em pedaços menores, que quando são menores do que 5 milímetros, nós chamamos eles de microplásticos. E o microplástico pode causar diversos problemas para nós, seres humanos, e para os animais marinhos, pois muitos animais que nós consumimos acabam ingerindo o microplástico ao confundirem eles com alimentos. E além desse problema do microplástico se fragmentar, ele também pode já ser produzido em dimensões menores, para uso em cosméticos, que nós colocamos nos nossos próprios corpos, como esfoliantes e pastas de dente. Caso você tenha interesse nesse assunto e queira saber um pouco mais sobre o problema do microplástico, eu recomendo que vocês assistam ao vídeo da doutora Márcia Ferraz, que se encontra aqui no canal. Apesar do problema que a poluição por microplásticos causa, as indústrias hoje em dia têm recorrido cada vez mais ao uso de plástico, e isso tem gerado uma grande quantidade de dejetos. Atualmente, a população tem se conscientizado mais a respeito do problema desse descarte desenfreado de plástico. Iniciativas têm surgido no sentido de diminuir esse descarte, como a proibição do uso de canudos descartáveis e a utilização de sacolas retornáveis. Porém, essas medidas não são suficientes. Hoje em dia, cerca de 8 milhões de toneladas vão parar nos oceanos anualmente, e a tendência é que em 2050 esse número chegue a 12 milhões de toneladas, fazendo com que exista mais plástico do que peixe no mar. Para que encontremos soluções para este problema, é preciso que estudos sejam feitos a respeito da origem e fonte dos microplásticos e da concentração deles nos oceanos, para que saibamos com certeza qual tipo de polímero está sendo descartado e qual região e onde eles estão se acumulando. Então nós coletamos os microplásticos depositados nas faixas de areias das praias e, utilizando um equipamento que se chama MIRS, que é a sigla em inglês para espectroscopia de infravermelho médio, nós conseguimos caracterizar qual é o tipo de polímero presente nesses resíduos plásticos. E, juntando esses dados de análise química com os dados de análise física, que é a cor e a forma do microplástico, e também com os dados de infraestrutura e uso cultural do plástico na comunidade da praia que a gente está analisando, que a gente consegue entender melhor o problema local do microplástico. Muitos outros países fazem esse tipo de análise nas suas regiões costeiras, e é juntando todos esses dados que a gente consegue entender o problema de concentração e distribuição do microplástico nos oceanos. Sim, como em todos os campos da ciência, a maneira que tratamos e analisamos os dados precisam ser continuamente melhoradas, com a elaboração de protocolos que visam refinar as técnicas utilizadas. Os equipamentos utilizados para análise química do microplástico funcionam a partir da comparação da composição química de um polímero conhecido no banco de dados com o microplástico analisado. Mas quando o microplástico é retirado do mar, ele já sofreu alguns processos de degradação. Isso faz com que possam ter alterações na cor, na superfície do microplástico, e isso altera o resultado da análise química feita pelo equipamento. A forma que essa degradação ocorre não é padronizada. Isso significa que o mesmo microplástico pode ter um nível diferente de degradação, dependendo de quanto tempo que ele ficou exposto ao mar, se ele ficou exposto à luz solar ou não, sobre força das ondas, diversos outros fatores. Por isso, nosso objetivo é fazer a degradação desses microplásticos em ambientes controlados, simulando o que ocorre nos oceanos. Também vamos acompanhar esse microplástico sendo degradado no oceano, em um laboratório marítimo, fazendo com que possamos saber qual o melhor ambiente controlado para degradar o microplástico.
Com esses microplásticos em diferentes estados de degradação prontos, poderemos gerar um banco de dados novo que vai ajudar e melhorar a identificação dos microplásticos encontrados nos oceanos. Também vai nos permitir saber se o microplástico que ficou mais tempo exposto ao ambiente, ou seja, o que foi mais degradado, se ele absorve ou não mais metais pesados do que um microplástico novo. Isso é relevante para entender a contaminação nos animais marinhos que ingerem microplástico por acidente. Também pode chegar aos humanos através da alimentação, porque esses animais marinhos eles acabam bioacumulando metais e quando os humanos consomem ele, também podem estar ingerindo metais pesados. Além do que foi exposto nesse vídeo, existem várias áreas de pesquisas relacionadas ao estudo do microplástico. Mas enquanto cientistas e estudantes pesquisam a respeito desse problema ambiental, é importante que todos nós, no nosso dia a dia, preservemos o meio ambiente. E nós podemos fazer isso com pequenos passos, como fazer escolhas pessoais mais conscientes, recusando descartáveis, por exemplo, ou com passos mais largos, a gente pode pressionar os órgãos responsáveis para que empresas diminuam a geração de lixo, principalmente o lixo plástico, e para que leis sejam criadas e fiscalizadas para proteger o nosso planeta. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos que possam gostar desse tipo de conteúdo. Muito obrigada e, por favor, cuidem do nosso planeta e apoiem as mulheres na ciência. Tchau!